Eu ia levar 21 anos para pagar tudo, né? 52 mil, sim. Mas se fosse o principal, quanto daria? Os 6 mil, 200 Não, mas no âmbito da Fazenda Nacional, aqui essa discussão a gente não pode fazer, de pagar só o principal. Né? Até o doutor já deve ter explicado. Mas nesse refis era só o principal. Ele tem uma previsão legal. O que a gente faz aqui, por iniciativa do juízo, é autorizar um refis nas mesmas condições do refis da Fazenda, eventualmente. Mas eu tenho a impressão de que para o senhor a melhor solução é a defesa mesmo. O senhor eventualmente constitui um advogado para questionar esse débito. Porque com R$200 que o senhor dispõe por mês, não dá para pagar esse valor nunca. Não, se tratando do refis, vamos dizer, se eu fosse fazer esse refis na PEC, quanto eu teria que pagar? O senhor tem que pagar o valor integral. Não, nesse dia aqui. Hoje? Não, nesse dia, no dia 30 de novembro de 2009. Quanto que era, doutor? Ele era pagando à vista, era o principal, e mais desconto de multa e juros. Agora, assim, os percentuais, assim, de cabeça, não sei exatamente, mas talvez fosse, tem um desconto numa parte desconto da multa, uma parte dos juros, varia conforme o número de parcelas, o desconto. Então, se pagar à vista, o desconto é maior. Se eu não me engano, o principal, se eu não me engano, era... Não é só o principal, tem multa ou juros, o desconto é parcial. Um deles é... Não, pelo que Mas o esse doutor Dionemi... não existe mais, né? Pelo que o doutor Dionemi falou, tinha direito era só pagaria o principal, nesse refis. O senhor tem alguma sugestão? O que a gente pode oferecer hoje é o parcelamento em 60 vezes. Sim. E daria uma parcela de quanto? Menos de R$1.000, eu acho isso. E nesse ínterim, se fosse editada uma nova lei, né? Ele teria como aderir daí Sim, mesmo se eu tivesse parcelado, poderia. O senhor daria 866, uma parcela de, hoje, parcelamento de 60 meses, o senhor teria uma parcela de R$866 mensal, ajustado pela Selic. Esse que é o problema, vou falar para o senhor que eu posso assumir isso hoje. O senhor não tem condições, então? Não teria condições. Eu até teria mais uma ideia, por exemplo, se fosse o caso dele pagar o principal, que ele pagaria no refis, desses 6 mil. Se ele pagasse hoje o principal, já bateria desses 52, a parcela ficaria menor. Sim, 6 mil o senhor tem hoje à vista, aí diminuiria dos 52 mil. E a parcela de 766, R$100 a menos. Aí não teria direito, porque eu falar francamente para o senhor, aí não seria uma reconciliação, seria uma cobrança normal. A reconciliação, que eu acho devida, entende? Já que eu fui para fazer uma reconciliação aqui, então acho que eu teria direito a esse refis que passou. Onde é que agora eu pegar, porque isso aqui já está me custando, já estou de 95 para cá que eu estou pagando isso, já são 15 anos que eu estou pagando. Tá? Eu pago uma coisa, outra coisa, quer dizer, na verdade é indivíduo. Na verdade, eu não ganhei isso de imposto para pagar imposto de renda sobre isso. Eu não ganhei, eu não tenho. Se aumentar o prazo do parcelamento, lhe adianta? Se eu lhe aumentar o prazo do parcelamento? Não vou aumentar o prazo do parcelamento, se eu vejo que eu tenho 67 anos. Isso fica meio difícil. Tá bom. Na realidade, o senhor gostaria que fosse reconhecido o seu direito a aderir ao refis? A aderir ao refis que me foi proposto. Sim. Na época. Nessa lei aqui de 11.941, 09, conforme o doutor Dionemi falou. O
refis teria que ter sido formalizado na internet. É a única maneira de formalizar ele. Nesse dia ainda poderia ter acessado e ter formalizado. Mas eu tive lá para fazer. Eu tive lá para fazer aquele refis. Então, se foi pedido vista ao processo, entende? Acho que deveria ter feito vista ao processo. Não, consta esse pagamento, foi deduzido e tal. Então foi deduzido, você deve tanto, você tem que pagar tanto. O senhor não chegou a procurar ir à Procuradoria da Fazenda na época, o ano passado, posterior à audiência, o senhor não foi na Receita Federal? Não, eu estava aguardando, O senhor ficou aguardando uma outra audiência que me foi dito. E eu só soube disso aqui que não deu quando houve o bloqueio das contas. Então, Sr. Jobran, assim, ó, tem uma solução que talvez não lhe agrade muito nesse momento, mas é assim, o refis, ele tem prazo de início e de fim. Essas conciliações, elas funcionam sempre em acordo prévio com outro órgão, e a gente estabelece critérios gerais. No caso, a Fazenda, foi o senhor que pediu essa conciliação hoje, né? Foi, né? Sim. Foi. Então, não há um projeto de conciliação com a Fazenda Nacional. O que o doutor está lhe dizendo é um parcelamento. Eu, por minha conta, se o doutor não recorresse, até ia aumentar esse prazo de parcelamento, mas isso também não me interessa. Eu acho que, como o senhor tem todos esses questionamentos de matéria de direito, talvez o senhor procurando um advogado e apresentar, por exemplo, uma exceção de pré-executividade, eu poderia analisar essas questões que o senhor está me trazendo num momento diferente desse aqui. Esse momento, que é uma conciliação, é só para ver se o senhor tem condições de pagar ou não pagar. Quando se entrar em questões mais complexas, aí eu preciso analisar no curso do processo. Então, o senhor conversa com algum advogado, até com a Defensoria Pública, que fica... Tem uma salinha aqui, né? O senhor conversa com o Defensor Público, ele pode lhe dar uma orientação mais específica, e o senhor entrar com uma medida desse processo para eu poder analisar, e aí sim poder ou não, né, dependendo de como é que for a análise, acolher essa sua argumentação de matéria de fundo de direito. Sinceramente, eu estou à disposição de fazer o que eu tenho condições de fazer. Sim, mas essa é a melhor solução. Porque, para falar, doutor, eu assumir, vamos dizer, um refis de 700, 800, 900 reais por mês. Né? Se eu vou ter que comprar um remédio, ou para mim ou para minha mãe, e tiver que deixar de pagar o refis, vou ter que deixar de pagar o refis para comprar o remédio. Sim. Então, aí vai gerar mais juros, mais conversão, mais coisa. Então, o negócio que está agora, que estava em 6 mil, está em 50, então vai acabar complicando mais ainda. Por isso que eu lhe disse, para o senhor, né, e o papel do juiz na conciliação também, eventualmente é esse, é fazer com que o senhor não assuma um mau acordo. Né? Se o acordo é bom para o senhor, o juiz chancela. Se o acordo não é bom para o senhor, o juiz tem o dever de lhe advertir. Então, para o senhor, eu acho que é melhor a via da defesa mesmo. O senhor procurar a defensoria ou outro advogado. Esse que é o problema outro também. Eu não teria como, porque na verdade, a primeira vez que eu estive aqui, falei com a doutora Ângela, com o pessoal aqui, para ver se eu teria direito a esse refis dessa época. Eu estive lá. Isso que eu estou lhe dizendo. Essa argumentação que o senhor está me dizendo, eu tinha direito ao refis, perdi o refis por uma questão interna do processo que foi para dar vista para a Fazenda e não voltou o processo a tempo. Isso aí o senhor tem que submeter por petição. E aí, ou eu ou outro juiz vai dizer, o senhor tinha direito ao refis, volta a questão do refis, o senhor submete ao refis, ou não, o senhor não tinha direito ao refis e o processo segue. Mas não é nessa audiência que a gente resolve. Por isso que eu estou lhe falando, o senhor não tem capacidade postulatória, que é o que a gente chama em direito, de falar questões jurídicas assim diretamente. Né? Então é importante, até para não prejudicar o senhor, é importante o senhor ter um advogado ou um defensor público, que é gratuito, para discutir tudo isso. E isso é fácil, é simples, é só o senhor ir ali e a pessoa vai lhe ajudar. Se for possível. Eu queria ver se conseguia isso aqui
vamos dizer, o pessoal hoje vai falar com qualquer advogado, chega aqui, vê a causa 50 e poucos mil reais, vai querer 10, 15% sobre isso aqui, não vou ter dependendo do que o senhor conseguir comprovar de renda, o senhor tem direito à defensoria pública. Se for muito elevada, não, mas o senhor tem que contratar um advogado. A gente vai fazer um termo, então, de que não foi possível o acordo, mas o senhor já sai sabendo, né, que o ideal é o senhor procurar a defensoria para peticionar esse processo, para a gente discutir essa questão que o senhor levantou. Né? Eu tinha direito ao refis, o processo foi para a fazenda, eu perdi o prazo e agora? A gente examina isso com mais calma. Então, essa audiência que vocês viram antes do seu Gebran foi uma audiência que não deu certo. Já era previsto que ela não ia dar certo, porque não havia um acordo prévio com o órgão público em que termos se daria a conciliação. Mas foi um pedido dele, e a gente não nega nenhum pedido de conciliação. Na verdade, foi mais uma tentativa de resolver a lide sociológica. Essa parte, como vocês puderam ver, veio para a audiência para falar uma série de coisas, uma série de problemas, dificuldades pessoais, mas ela não tinha nenhuma proposta assim mais proativa no sentido de eu vou pagar, eu vou fazer, em que termos eu vou fazer a conciliação e resolver o meu processo. Porém, é importante que tanto o juiz togado quanto o conciliador leigo, ele perceba na fala da pessoa se o que ela traz é uma matéria mais de defesa, que ela quer discutir, que mesmo conciliando ela não sairia satisfeita, ou se ela realmente quer uma solução rápida para aquele processo. O conciliador, então, tem o papel de não permitir que a parte assine um acordo que não lhe seja benéfico, porque ela está numa situação de vulnerabilidade, não tem advogado. Então, se é um caso como esse caso anterior, em que ela tinha uma série de queixas que dizia respeito ao mérito da questão, é importante que o conciliador diga, seu Gebran, no seu caso, talvez seja mais importante o senhor procurar um advogado para ver essa questão do ponto de vista do direito mesmo. E aí peticionar, ter um processo de embargo de execução, questionar em juízo toda aquela questão, né? Até porque, como vocês viram na conversa dele, ele não tinha nenhuma condição de arcar com o ônus e se comprometer com um parcelamento ou mesmo com pagamento parcial face à renda pessoal dele, face à questão de saúde. Ele veio mais assim uma questão de um desabafo e tentar uma solução mágica, né? Que não existe, todo mundo sabe que não existe, mas o conciliador, além do papel de ouvir e tentar ajudar a pessoa numa solução, ver se aquilo que ela está se propondo, às vezes, pode não ser o melhor para ela. E aí, não direcionar, mas, enfim, encaminhar aquela pessoa para os órgãos competentes, seja para a OAB, seja para a Defensoria Pública ou para algum outro órgão.